todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Sou o Blade Spark. Hoje venho fazer a revisão deste magnífico Voyager Class Starscream. Sem mais demoras, vamos a isso. Temos então aqui o Starscream em modo terrestre. Já vos vou mostrar em mais detalhe e mais pormenor. De forma rápida, mostro-vos aqui a caixa. Aqui o nome dele, Starscream. Aqui Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy. Deste lado, logotipo da Hasbro, Transformers Generation Takara Tomy. Parte superior, logotipo dos Decepticons, Transformers War for Cybertron Trilogy. Nesta lateral, esta imagem sensacional do Starscream a dar uma indicação, a dar uma ordem. Aqui em vários idiomas, a classe dele é um Voyager Class. A parte de trás da caixa é bastante ilustrativa, está muitíssimo fixe. O Starscream em modo robô e em modo veículo. São 30 passos para executar as transformações. Nesta outra lateral, aqui esta artwork espetacular, esta imagem que representa a linha Earthrise. A parte de baixo da caixa, já que estamos mais habituados a ver. Voltando aqui ao foco da nossa revisão, este magnífico Starscream modo terrestre, acho que está muitíssimo bem feito, está mesmo sensacional. Mostrar-vos já aqui os pormenores e de várias perspectivas. Aqui visto pela parte superior, temos aqui os logotipos dos Decepticons, um em cada asa. Aqui temos um porte, aqui o cockpit também está muitíssimo fixe, muitíssimo bem feito, está muito porreiro. Temos aqui a arma debaixo aqui da asa também, que é o que é suposto. Esta lateral também está muito bem feita. Caso queiram, a arma dá para ser retirada debaixo da asa e temos aqui este porte, este e este aqui. Podem colocar aqui neste porte, neste ou também neste. Eu por norma deixo sempre aqui por baixo da asa, que é o suposto, é como é no cartoon, no desenho animado. E então deixo assim, que é o que é mesmo suposto estar, é como eu gosto. Na vossa coleção, se gostarem de colocar num dos outros portos, vocês é que sabem, estão à vontade. Mas temos aqui várias escolhas, digamos assim, e opções. Isto aqui pela parte de trás também está muito porreiro. A outra lateral é igualzinha à outra que ainda agora mostrei. Aqui pela parte de baixo também acho que está muitíssimo bem feito. Ok que aqui temos um bocado um orifício, mas não é por aí. Acho que não é por aí que se vai estragar, entre aspas, este modo de veículo sensacional. Parece que foi mesmo retirado do desenho animado. E esta perspectiva mais frontal. Isto assim mais pela parte da frente está excelente, está mesmo sensacional. Vou agora pousá-lo aqui para trazer outros Transformers para fazer as comparações em modo veículo. E vou trazer agora dois Transformers muito especiais que quero mesmo vos mostrar e são mesmo sensacionais. Os Transformers que vos quero já mostrar, eles são considerados especiais, que vêm num pack logo de 2, e é um pack um bocado mais raro, que é o Dirge e o Ramjet. E ambos são considerados Coneheads ou cabeças de cone. São mais dois aviões caças de combate liderados pelo Starscream e este trio é espetacular, é mesmo sensacional. Há outros dois aviões que também vêm num pack, também os tenho, mas isso depois irei-vos mostrar noutra revisão. Agora com o Starscream gostava mesmo de vos mostrar estes, que são sensacionais. Vou só dar aqui um ajuste para vos tentar mostrar um bocadinho melhor um e o outro e de forma rápida volto já. Temos então já aqui o Starscream e o Dirge. Como podem verificar, eles têm algumas parecenças e por sua vez também têm as suas diferenças. Vou mostrar-vos agora aqui um bocadinho melhor pela perspectiva superior. Aqui já dá para ver as diferenças que eles têm. Na parte central, ok que o molde é exatamente igual nesta variante em modo veículo, mas as asas em si dá logo para ver que é totalmente diferente. Até aqui a parte de trás já não tem nada a ver aqui com o Starscream e o Dirge. Está sensacional, está mesmo muitíssimo longe. Assim, noutra perspectiva, a nível de dimensões e tamanho, são exatamente a mesma coisa. Também mostro-vos já, como podem verificar, a nível de dimensões, são exatamente a mesma coisa. Aqui pela parte de baixo já há uma pequena diferença. Depois, quando fizer a revisão dele, irei focar-me mais nesta parte. Como podem verificar aqui, esta zona não é igual à que a do Starscream. Mas isso depois fica para a revisão do Dirge e do Ramjet. Mas ainda assim são sensacionais. E agora vou no estante buscar o Ramjet. Trazendo agora o Ramjet aqui para perto do Starscream. Também, como podem verificar, há outras diferenças e visto aqui pela parte da perspectiva superior dá logo para ver que aqui a parte das asas e aqui esta zona aqui de trás deste estilo de turbinas
assim como tem aqui este tipo de asas também diferentes. Além de serem diferentes do Dirt, também são diferentes do Starscream. E como podem verificar, outra vez, novamente aqui o tamanho é a mesma coisa. E aqui esta parte de baixo tem esta diferenciação que o Dirt também tinha. Mas são mesmo sensacionais, são mesmo muito fixe, muitíssimo porreiros. São altamente. Vou agora buscar outro Transformer para fazer a comparação com o Starscream. Outro Transformer que escolhi para fazer a comparação com o Starscream é o Astrotrain. Ele não é um caça de combate, é um vai e vem espacial, mas acho também muitíssimo porreiro, muitíssimo interessante para se fazer comparação com o Starscream. E mostrar-vos agora aqui uma outra perspectiva. Visto assim, por este ângulo, o Starscream é um bocadinho mais comprido que o Astrotrain, como podem também verificar. Tentar mostrar-vos agora aqui num outro ângulo, visto pela perspectiva superior, dá logo para ver que a nível de comprimento o Starscream é maior. Mas acho os dois assim também muitíssimo porreiros, os dois assim em comparação com o outro, muitíssimo interessante, assim este tipo de comparação. E como podem verificar, acho que também ficam muitíssimo bem os dois, ficam muitíssimo fixe. Vou agora focar novamente aqui no Starscream e vou iniciar a transformação dele. Para dar início à transformação, começo já por remover ambas as armas das duas asas. Já está, e de momento ficam aqui de parte. Agora, aqui na parte das asas, que é para onde eu vou começar a transformação, desencaixa-se um bocadinho a asa, como podem verificar, que é para este pino poder sair, este pinozinho aqui, e levanta-se agora aqui a parte da asa, roda-se e volta-se a encaixar bem a asa. Este lado é literalmente a mesma coisa. Chegamos aqui, desencaixamos um bocadinho a asa, revela-se aqui este pino, roda-se, volta-se a rodar e fecha-se. Se por acaso a asa assim na totalidade, não se preocupem, o Transformer está mesmo feito para ser assim, para não se partir nem danificar nada, para a parte da transformação correr toda bem. Voltando agora aqui para a parte de baixo, só dando aqui um pequeno ajuste, pronto. Levantamos agora aqui a parte vermelha. Aqui a zona das pernas, levantam-se estes dois painéis e estica-se aqui a parte das pernas. Assim, podem fazer independentemente, isto é, individualmente, separadas. Eu normalmente fecho logo aqui esta zona, os dois painéis ao mesmo tempo, as pernas ainda juntas, e só agora depois é que as separo. Isto porque fico já com as pernas completamente esticadas, bem alinhadas, todas encaixadas nas partes aqui de dentro e isso tudo fica já tudo aqui certo. Pois, se quiserem, transformem cada uma a seu tempo, mas eu acho que este método é mais eficaz, rápido e preciso. Aqui na zona dos pés também dá para levantar logo aqui os dois pés, acertar logo os pés, aqui da parte de trás assim, esta parte aqui da asa desencaixa-se ali, volta-se agora aqui para a frente e fecha-se aqui a asa. E esta é a mesma coisa, esta aqui desencaixa-se aqui este pino, vira-se para a frente e roda-se aqui a parte da asa. E como podem ver, a parte aqui dos pés já estão. Só para vos mostrar aqui esta zona aqui de baixo, já está. Esta era a zona ali do encaixe. Abri naquela parte quando faço aqui este encaixe deste painel, dos dois painéis. Eu acho que a transformação das pernas assim é muito mais simples e eficaz. Fecha-se aqui esta zona vermelha. Vamos agora aqui à zona aqui da cintura do tronco. Abre-se aqui esta zona toda. Os braços, cada um vai para o seu lado. Abre-se logo aqui. A zona do cockpit levantamos. Roda-se aqui 180. Fecha-se aqui esta zona, compacta-se toda aqui para dentro. E esta zona vai ter de encaixar aqui. Voltamos então aqui a fechar, como podem ver. Aqui, depois é só ver se aqui está tudo bem alinhado. Aqui estes painéis laterais. Está todos aqui bem alinhados. E aqui também. De ambos os lados. Está. Fecha-se tudo. A zona aqui do cockpit levanta-se e rebate-se aqui para a parte de trás. E a cabeça do Starscream é revelada. A zona aqui dos braços, antebraços, levanta-se esta pecinha aqui azul, levanta-se aqui para a parte superior, já está, e agora fecha-se, esticamos aqui o antebraço e a zona da mão vai aqui para o sítio respectivo. Aqui acertar um bocadinho,
E aqui este lado é a mesma coisa. Aqui a zona do antebraço, aqui revela-se aqui para cima também, esticamos, fechamos e a zona das mãos, a zona aqui da mão, vai para o devido lugar. E para concluir mesmo a 100%, temos que novamente as duas armas, recolocá-las aqui em ambos os braços. E temos então como terminada a transformação deste excelente e magnífico Starscream modo terrestre, que na minha opinião é mesmo sensacional e parece que foi mesmo retirado do desenho animado, mesmo do cartoon. Vou agora mostrar-vos aqui, tentar fazer um bocadinho melhor o foco, fazer aqui uns ajustes do foco, para vos mostrar aqui um bocadinho mais os detalhes e os pormenores. Aqui nesta zona, como podem ver, tipo ventoinhas, e a zona aqui do cockpit também está muitíssimo porreiro, e a cara dele, mesmo estilo Starscream, muitíssimo fixe, muitíssimo porreiro, está mesmo sensacional. Aqui vários detalhes, nesta zona, aqui também da cintura também com vários detalhes, aqui na zona dos braços também, assim como aqui na parte das armas, também estão bastante detalhadas, estão muitíssimo fixe. O logotipo agora aqui dos Decepticons invertido, como podem ver aqui nas asas também temos alguns detalhes e pormenores interessantes. A sério, esta figura é super detalhada mesmo, tem super detalhes, até aqui na zona do antebraço também tem aqui bons detalhes, assim como aqui na zona das pernas, na zona de baixo das pernas, aqui na zona dos pés. Isto agora assim também nesta perspectiva, isto aqui pela parte de trás, também a zona aqui dos pés, estes detalhes, esta zona, aqui ambos os lados também, aqui estes pormenores, detalhezinhos, isso tudo, nesta zona, está espetacular, está mesmo muito detalhado e pormenorizado, digamos assim. Na minha opinião está excelente e magnífico. Só aqui fazer um reajuste para vos mostrar agora as articulações. Para vos mostrar agora as articulações, começo aqui pela cabeça. A cabeça é uma ball joint, roda 360 graus, bem à vontade, como podem verificar. A nível de olhar para cima, olha isto tudo assim para cima, e olhar para baixo, olha isto assim para baixo. Aqui a zona dos braços, para vos mostrar na íntegra a rotação e a movimentação dos braços, tem que rebater, e é uma articulação também aqui a parte da asa, tem que rebater um pouco aqui para trás, como podem verificar. E isto para quê? Para agora o braço poder rodar 360 graus, chegando aqui à parte superior, temos este painel mais fixo da asa. Abrimos um bocadinho e então assim já roda aos 360, bem à vontade, como podem verificar. A nível de abertura, temos isto assim tudo. O antebraço aqui na parte superior roda também 360. Aqui nesta zona do antebraço é assim os 90. Temos assim aqui 90 graus e mais um bocadinho, por causa aqui já se sabe aqui por causa da transformação. A zona aqui das mãos não roda 360, a situação que faz é abrir, digamos, para cima e para baixo. Só dá para fazer isso por alguma razão, se quiserem para mais movimentação na mão, é só essa parte que dá. A asa volta aqui a recolocá-la como estava. Toda esta parte aqui da arma também dá para rodá-la na íntegra, se assim o quiserem também, por alguma razão. Levantando agora aqui a parte da cintura, não temos rotação da cintura, também digo já que não temos rotação da cintura. Vindo aqui agora à parte das pernas, a perna para a frente vai isto tudo, depois bate-se ali e já não dá para ir mais, portanto vai isto assim para a frente, e é o que dá. A nível aqui da parte de baixo da perna, para dar assim a joelhada, vai isto tudo assim, como podem verificar, aqui a zona do joelho roda isto tudo. A nível de abertura lateral, aqui levantar um bocadinho, não faz a esparregata ou full Van Damme, chega ali, bate aqui nesta zona e já não permite abrir mais, portanto não faz toda a esparregata. A abertura total é este ângulo assim, como podem verificar. Temos aqui uma rotação ali na parte superior de 360 graus, a zona aqui do joelho já vos mostrei, a zona aqui inferior, aqui dos pés, temos assim esta rotação, um bocadinho para um lado e para o outro, para cima nada, o pé não vai nada para cima, mas vai para baixo derivado à transformação. E aqui a parte de trás também é igual, mexe um pouco e depois tanto pode mexer aqui juntamente com a asa ou então assim de modo independente, digamos
digamos assim, temos aqui esta articulação. Como podem verificar, estas são todas as articulações que temos aqui no Starscream. Ainda assim, acho mesmo magnífico e muitíssimo bom e mesmo excelente. Vou agora trazer novamente Transformers e alguns outros para fazer as comparações em modo robô. Para as comparações trago já aqui os dois Coneheads, o Dirge e também o Ramjet. Digam aí o que é que vocês acham, mas na minha opinião gosto mesmo de ver assim os dois aqui junto ao Starscream e acho que ficam muitíssimo fixe, muitíssimo porreiros mesmo. Retirá-los agora de momento para trazer outro Transformer que é o Astro Train, fazer também a comparação com o Starscream, que também acho que fica muitíssimo interessante, fica muitíssimo fixe. Aqui o Astro Train e o Starscream, muitíssimo porreiro. Para vos dar assim uma percepção de como ele fica, o Starscream juntamente com o Megatron da linha Siege e o Optimus Prime da linha Earth, para terem assim uma perspectiva de como é que o Starscream encaixa-se também entre o Megatron e o Optimus Prime. E agora retirá-los novamente. Vou agora dar as minhas opiniões finais sobre o Starscream. As minhas opiniões finais deste Starscream modo terrestre acho excelente, muitíssimo G1 e super cartoon. Parece que foi mesmo até quase retirado do desenho animado. A nível das articulações, é certo que ali há um ou certo parâmetro poderia ser um bocadinho mais articulado nas pernas, assim como ali nas mãos, mas pronto, não é por aí que eu vou dizer que não seja bom e não tenha uma boa articulação, porque até acho que tem e é excelente. Para mim, para a minha coleção, de momento, este é o Starscream que eu mais gosto. Um dia talvez também adquira o modo Cybertron, o da linha Siege, mas de momento é este que eu tenho e é este que eu gosto na minha coleção, porque também são um bocadinho mais modo terrestre. Vou deixar os links do Instagram e do Facebook aqui para verem o que estou a fazer e o que estou a pensar em fazer de futuro. Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado e vemos na próxima revisão e até breve.